E hoje, novamente, pessoal, teremos mais alguns agradecimentos especiais a serem feitos aqui no canal. E os agradecimentos de hoje vão para Rory Frog, Med Sublinhado TVs, Anix, SRT Angel, High One Music, Isabela Albuquerque Oliveira e Sofia Tanajura. E esses foram os agradecimentos especiais de hoje. Muito obrigado a todos vocês pelo enorme apoio aqui no canal, eu sinceramente agradeço. Muitíssimo obrigada mesmo. E bem pessoal, vamos ao resumo de hoje. Quem poderia imaginar que uma vilã como Claire ainda teria um futuro, aos olhos de todos? Pessoas como ela estavam destinadas a serem julgadas, e por fim, abandonadas ao desespero, para que a verdadeira heroína pudesse brilhar. Fiodor a observava em silêncio, enquanto refletia consigo mesmo. A antiga Claire, antes temida e odiada por todos, havia chegado àquela situação de forma inimaginável. Até mesmo aquelas crianças permaneciam completamente atônitas diante da cena. Ninguém jamais ousaria imaginar que Claire realmente chegaria até ali. Aquilo era algo que nem mesmo parecia possível de sonhar. Em meio àquele mar de flores e a atmosfera repleta de felicidade, Fiodor deteve aquele homem, conhecido nos campos de batalha como o Deus da Morte temido por todos, se ajoelhou sobre um dos joelhos e retirou um anel de noivado. Ao colocar o anel em Claire, o futuro dos dois foi oficialmente selado. Em seguida, ele abaixou a cabeça e depositou um delicado beijo sobre o dorso da mão de Claire. Quem poderia acreditar que o sempre decisivo e implacável Fiodor seria capaz de demonstrar tamanha ternura? Suas palavras de amor eram tão sinceras, que pareciam revelar que havia entregado completamente o próprio coração. Ele expressou seu desejo de permanecer ao lado dela para sempre. Após ouvir sua declaração, Claire viu todos ao redor mergulhados em felicidade. A doçura daquele momento era algo que, no passado, teria parecido apenas uma fantasia inalcançável. Na realidade, muito tempo antes de tudo aquilo, Claire não era uma princesa. Ela era apenas uma estudante universitária comum, que se esforçava diariamente para realizar o sonho de trabalhar como cuidadora de crianças. Durante o dia, frequentava a faculdade e passava um tempo com os amigos após as aulas. Levava uma vida simples, tranquila e gratificante. À noite, depois de terminar as tarefas, lia um livro por algum tempo antes de dormir em paz. Aquela havia sido a vida mais comum, e ao mesmo tempo, a mais feliz que já conheceu. No entanto, ao despertar certo dia, tudo mudou completamente. Diante do espelho, ela ficou totalmente atordoada, ao perceber que o rosto refletido não era o seu. Em vez de sua aparência original, havia assumido a identidade de outra pessoa, como se isso já não fosse absurdo o suficiente. Sua nova identidade pertencia a uma personagem de um romance. O título da obra era O Casamento Apaixonado do Príncipe. A história narrava o amor à primeira vista, entre o príncipe herdeiro e uma jovem plebeia que, após enfrentarem inúmeras dificuldades, finalmente conquistavam um final feliz juntos. O verdadeiro problema, porém, era que ela havia se tornado justamente Claire. Na história original, o destino reservado a Claire era cruel. Ela não era uma boa pessoa, mas sim a personagem coadjuvante mais cruel, temida e perversa de todo o enredo. Desde a infância até a vida adulta, Claire sempre se considerou a futura princesa herdeira. Nunca levou ninguém ao seu redor realmente a sério, porém, quem poderia imaginar que o ciúme seria capaz de levar uma pessoa à loucura? No fim, ela envenenou a bebida da heroína. A tentativa de assassinato era um crime passível de pena capital, e, por lógica, ela já deveria ter sido executada havia muito tempo. No entanto, naquele momento, o imperador resolveu intervir para salvá-la. Sentado em seu trono e observando a situação diante de si, o imperador declarou repentinamente que concederia uma recompensa, mas essa suposta recompensa, ela se perguntava se realmente tinha a intenção de salvá-la, ou apenas pretendia empurrá-la definitivamente para o abismo. Seus cálculos eram claros e implacáveis. Diante de todos, ele anunciou o noivado de Claire com um homem temido por todo o império, o Duque Fiodor Vermilion. Conhecido como Deus da Morte dos campos de batalha, Fiodor sequer ergueu a cabeça, apenas se ajoelhou e aceitou a ordem diretamente. Para ele, aquilo parecia não passar de mais uma tarefa, da qual não podia se esquivar. Todos ao redor ficaram aterrorizados. Todos sabiam que, se aquelas duas pessoas ficassem juntas, dificilmente algo de bom aconteceria. Depois de se levantar, Fiodor nem sequer lançou um olhar para Claire, apenas passou por ela e foi embora. Naquele instante, Claire compreendeu tudo.
O imperador jamais teve a intenção de salvá-la, ele simplesmente a tratava como um presente malicioso, a entregando justamente à pessoa que mais detestava. A atitude do imperador era cruel demais, ele a ofereceu a Feodor, apenas para provocar desgosto no duque, a transformando em uma ferramenta desagradável para atormentá-lo. De volta ao presente, ela se beliscou na bochecha, dor era intensa, tudo indicava que aquilo não era um sonho, ela realmente não poderia mais voltar. Ao encarar o próprio reflexo no espelho, ainda lhe era difícil acreditar, ela havia realmente se transformado em Claire, a cruel personagem coadjuvante, destinada a um fim trágico. Ao observar o seu quarto, sua decepção aumentou ainda mais. O lugar era praticamente inabitável. Poeira e teias de aranha cobriam todos os cantos, enquanto garrafas de vinho pela metade permaneciam espalhadas pelo chão. Aquela seria a nova residência da duquesa, ela se perguntava, como um lugar daqueles poderia ser digno de alguém com sua posição. A perspectiva dos dias que viriam parecia ainda mais sombria do que ela imaginava, tudo transmitia uma sensação de abandono. O quarto daquela nobre estava tão sujo que, em um ambiente como aquele, vestidos magníficos e joias valiosas pareciam não valer mais do que lixo. Era evidente que ninguém naquela residência desejava sua presença. Enquanto refletia sobre isso, uma batida repentina ecoou na porta. Assim que ela foi aberta, uma criada de expressão séria apareceu parada do lado de fora. A outra parte a chamou de senhora. Naquele momento, Claire finalmente compreendeu que aquela era realmente a residência Vermilion. Muito provavelmente, passaria o restante de sua vida vivendo naquele lugar. A criada, porém, era extremamente rude. Claire sequer havia concordado com sua entrada, mas ela simplesmente invadiu o quarto. Logo em seguida, abriu as cortinas, permitindo que a forte luz do sol invadisse o ambiente. O clarão foi tão intenso que Claire mal conseguiu abrir os olhos. Com frieza, a criada comentou que o café da manhã estava pronto, e que apenas perguntaria se ela desejava comer. Embora Claire estivesse bastante incomodada, percebeu que ainda não conhecia aquele lugar, nem a situação em que se encontrava. Por isso, decidiu agir educadamente por enquanto, e permitiu que a criada conduzisse. Entretanto, a empregada percebeu que havia algo estranho. A reação da Claire era completamente incomum, como se estivesse diante de um fantasma. Ela refletiu que aquela mulher jamais teria agido daquela forma, se esperasse a reação da antiga Claire, que certamente já teria perdido a paciência há muito tempo. Porém, naquele dia, em vez de se irritar, Claire apenas sorriu para ela. Essa mudança de comportamento fez a criada acreditar que havia algo suspeito acontecendo. Em seu íntimo, ela desconfiava de que aquela senhora certamente escondia alguma má intenção, e apenas aguardava a oportunidade para colocá-la em prática. Ao sair do quarto, Claire finalmente pôde observar a mansão ao seu redor, e ficou impressionada. O lugar era magnífico, com uma decoração luxuosa e esplêndida em todos os cantos. Naquele instante, percebeu que não era falta de dinheiro da família do duque. Alguém havia deliberadamente transformado seu quarto em um verdadeiro depósito de lixo. Era evidente que aquilo havia sido feito especificamente para humilhá-la. Enquanto caminhava, Claire procurou obter algumas informações, e quis saber onde Feodor estava naquele momento, sem sequer se virar para encará-la. A criada respondeu que o duque estava lutando no campo de batalha, no sul. Ao ouvir aquilo, Claire concluiu que um campo de batalha certamente não era um lugar tranquilo. Também percebeu que, se pretendia conhecer aquele marido apenas nominal, dificilmente teria essa oportunidade tão cedo. Seguindo o curso da história original, Claire acabou confessando seus crimes naquela vida. Mesmo depois de se casar, nunca abandonou suas más ações. No fim, foi morta pelo príncipe, por quem era apaixonada, e acabou sendo enviada ao cadafalso pelas próprias mãos dele. Agora, Claire entendia perfeitamente sua situação. Bastaria um único passo em falso, para que a corda da forca se apertasse ao redor de seu pescoço. Se quisesse sobreviver, precisaria reconstruir cuidadosamente todos os relacionamentos ao seu redor, mas se perguntou como aquilo podia ser tão fácil. Quando as criadas que passavam a viram, ficaram tão assustadas que parecia que suas almas haviam deixado seus corpos. As empregadas se encolheram, abraçando as roupas que carregavam, sem sequer ousar erguer a cabeça. Claire percebeu então que a antiga Claire realmente havia atormentado aquelas pessoas de maneira impiedosa. Agora, ela queria mudar completamente sua imagem. O primeiro passo seria aprender a agir com discrição e manter um perfil baixo.
Desde que deixasse de buscar a própria destruição, talvez realmente fosse possível mudar aquele destino que parecia inevitável. Enquanto caminhava pelos corredores, percebeu que ainda havia movimentação naquela parte da mansão. Ao virar a esquina, Claire se deparou diretamente com uma pequena criança à sua frente. Naquela enorme residência, ela se perguntava se alguém realmente havia escondido um tesouro daqueles. Até poucos instantes antes, ela estava preocupada com o que faria dali em diante. Porém, naquele momento, restava apenas um único pensamento em sua mente. A criança era simplesmente adorável. Parecia uma boneca viva, tão encantadora, que era impossível resistir ao seu charme. No entanto, um novo questionamento surgiu. Fyodor ainda estava lutando na linha de frente da guerra. Então por que havia uma criança vivendo naquela mansão, tentando demonstrar gentileza? Claire tomou a iniciativa de perguntar o nome da menina. Porém, a reação foi completamente oposta ao esperado. A garota ficou apavorada. Ficou evidente que a imagem da antiga mulher cruel não seria apagada, apenas com uma ou duas palavras amáveis. Antes mesmo que Claire pudesse terminar de falar, um garotinho surgiu correndo. Com todas as suas forças, ele protegeu as duas crianças atrás de si, e gritou que Claire não tinha permissão para tocar em sua irmã, com os cabelos negros e os olhos vermelhos. O menino era praticamente uma versão em miniatura de Fyodor. Claire ficou completamente confusa. Ela acreditava que havia apenas uma criança, mas, no instante seguinte, 3 delas estavam alinhadas diante dela, observando aquelas crianças. Sua mente mergulhou em completo caos. Fyodor estava lutando no campo de batalha, enquanto, de repente, havia tantos pequenos naquela casa. Ela passou a considerar a possibilidade de aquelas crianças serem seus filhos, com o Duque. Enquanto isso, na fronteira sul do Império Barenvork, a batalha finalmente chegava ao fim. Fyodor permanecia sozinho quando Luke se aproximou sorrindo, e comentou, em tom de brincadeira, que aquela batalha havia terminado muito rapidamente, e que talvez ele estivesse ansioso para voltar e encontrar sua noiva. Sem sequer levantar a cabeça, Fyodor respondeu friamente que, para ele, casar não fazia o menor sentido. Luke observou que, se Claire, que estava na mansão, ouvisse aquelas palavras, provavelmente ficaria furiosa na mesma hora. Em seguida, ele voltou a brincar, comentando que, se o casamento realmente não significava nada, então gostaria de saber o que dizer sobre a mulher que vivia em sua propriedade. Fyodor permaneceu em silêncio, sem responder uma única palavra. Ao vê-lo daquela forma, Luke percebeu que ele continuava exatamente o mesmo, guardando tudo no coração, e jamais expressando o que realmente sentia. Aos olhos de Luke, Fyodor estava simplesmente sacrificando a própria felicidade, pela família, a ponto de aceitar se casar com uma mulher de reputação tão ruim quanto Claire. Anteriormente, no palácio do Duque, Claire ficou furiosa com os criados. Na condição de duquesa, ela acreditava que ninguém deveria ousar enganá-la. Fyodor não pôde deixar de suspirar. Comparado à fronteira envolta pela fumaça da guerra, lidar com aquela dama em casa, provavelmente era o campo de batalha mais difícil que ele precisava enfrentar. De volta à mansão, Claire fixou o olhar nas 3 crianças à sua frente. Quanto mais as observava, mais sentia que havia algo muito errado. Em sua memória, era impossível que aquelas fossem crianças dela e do Duque. Isso porque, em suas lembranças, Fyodor jamais teve filhos. Ninguém nunca havia mencionado algo parecido. Ainda assim, o mais estranho era que o garoto que estava à frente, de cabelos negros e olhos vermelhos, era praticamente a imagem de Fyodor. Claire ficou completamente atônita. Fyodor estava claramente lutando na fronteira, e ela se perguntava, como poderiam surgir crianças tão parecidas com ele, dentro da mansão, e ainda, mais de uma. Ela tentou se aproximar, para descobrir o que realmente estava acontecendo. No entanto, antes mesmo que pudesse dizer qualquer coisa, foi interrompida pelos gritos de Axis. A reação de Axis foi surpreendente. Enquanto gritava para que ela não se aproximasse, ele recuava desesperadamente, tentando se esconder. Pela maneira como agia, era evidente que, aos seus olhos, Claire não passava de uma vilã. Ao recuar, porém, ele acabou esbarrando na mesa atrás de si. O impacto fez até o vaso que estava sobre ela começasse a balançar. Assustado, Axis encolheu o corpo e continuou tentando afastá-la. Em meio à confusão, o vaso finalmente tombou. Ao perceber que ele estava prestes a atingir a cabeça do menino, Claire reagiu imediatamente. Sem pensar no perigo, se lançou para frente e protegeu Axis com o próprio corpo. Logo em seguida, se ouviu um estrondo seco.
O vaso se despedaçou ao atingir o chão, espalhando cacos por toda a parte. Axis ficou completamente paralisado. Durante um longo instante, permaneceu sem conseguir dizer uma única palavra. Jamais imaginou que Claire arriscaria a própria vida para salvá-lo. Mesmo cercada pelos estilhaços de porcelana, Claire não deu a menor importância aos cacos espalhados pelo chão. Seu único pensamento era garantir que a criança estivesse bem. O pequeno ainda estava visivelmente assustado, e apenas a encarava, incapaz de compreender o que acabou de acontecer, quando Claire estendeu a mão em sua direção. Axis, por puro reflexo, levou as mãos à cabeça, e encolheu ainda mais o corpo. Como se esperasse ser agredido, a naturalidade daquele gesto deixava evidente que ele já havia sofrido muitos castigos no passado. No entanto, o golpe que ele esperava nunca aconteceu. Em vez disso, a mão de Claire pousou delicadamente sobre seu rosto, com a voz repleta de uma preocupação, que ela sequer conseguia esconder. Ela apenas verificou se ele estava bem, e se havia se machucado. Dessa vez, foi Axis quem ficou completamente confuso. De olhos arregalados, ele encarou a mulher à sua frente, incapaz de acreditar no que via. Aquela não se parecia em nada com a fria Claire de antes. O garoto permaneceu totalmente atordoado, como se jamais tivesse presenciado uma cena como aquela, em toda a sua vida. Claire na verdade queria salvá-lo. Claire havia avançado em sua direção, sem sequer pensar na própria vida, até a governanta ao lado dela, ficou completamente atonita. Ela se perguntava se aquela ainda era a mesma dama fria sobre quem todos comentavam. Parecia que o sol havia nascido no oeste. Sem se importar com mais nada, Claire puxou o garoto delicadamente, e começou a examiná-lo da cabeça aos pés. Ela temia que os cacos de porcelana quebrados antes tivessem causado algum ferimento. Ao perceber que ele parecia ileso, soltou um suspiro de alívio. Com um sorriso gentil, perguntou se havia alguma parte do corpo doendo. No entanto, aquele tom amável soou para o menino, como um terrível presságio. Tudo o que lhe vinha à mente eram as lembranças da expressão feroz que Claire costumava exibir. Uma demonstração de preocupação tão incomum apenas o fazia acreditar que ela escondia alguma intenção ainda pior. Incapaz de suportar aquela situação, ele afastou bruscamente a mão de Claire e recuou aos gritos, pedindo que ela não o tocasse. O clima, que havia acabado de se tornar um pouco mais leve, voltou a congelar em um instante. Axis gritou para que ela se mantivesse longe deles, e saiu correndo sem olhar para trás. Pela forma desesperada como fugia, parecia estar escapando de uma terrível calamidade. Não satisfeito em fugir sozinho, ainda chamou os outros dois irmãos para irem embora dali o mais rápido possível, como se aquele fosse um lugar de extremo perigo. Mesmo depois de Claire ter acabado de salvar sua vida, aos olhos dele, ela continuava sendo uma bruxa, capaz de enlouquecer a qualquer momento. Claire permaneceu sentada no chão, completamente atordoada, observando as pequenas figuras desaparecerem no fim do corredor. Todo o entusiasmo que sentiu momentos antes foi apagado, como se um balde de água gelada tivesse sido despejado sobre ela. Ela compreendia perfeitamente que o olhar daquelas crianças não demonstrava apenas receio, mas um medo profundamente gravado em seus ossos. Aquilo definitivamente não era uma reação normal. O que ela passou a se perguntar? O que a antiga Claire havia feito com aquelas crianças? A resposta delas não parecia ser fruto de um medo comum, mas de um reflexo condicionado desenvolvido após incontáveis agressões ao longo do tempo. A habilidade com que desviavam e fugiam não poderia ter surgido depois de uma ou duas experiências, e ela se perguntou quantos sofrimentos eles precisaram suportar para chegarem àquele ponto. Um pensamento aterrorizante explodiu na mente de Claire. Ela passou a encarar a terrível possibilidade de que a antiga Claire realmente tivesse maltratado aquelas crianças. Agora tudo fazia sentido. Não era de admirar que elas a encarassem como se estivessem diante de um fantasma. Ao ver as crianças abraçadas umas às outras em busca de proteção, Claire sentiu um profundo aperto no coração. Ela não conseguia compreender como alguém poderia ser tão cruel com crianças tão adoráveis. Na sua visão, toda criança merecia crescer cercada de felicidade. Naquele momento, desejou intensamente que existissem leis rigorosas de proteção à criança, para que pudessem ser aplicadas diretamente contra quem cometesse tamanhas atrocidades. No momento em que ainda estava aborrecida, uma criada surgiu empurrando um carrinho de refeições. Sobre ele havia uma variedade de petiscos requintados e um fresco bolo de morango.
A qualidade da comida era realmente excelente, mas Claire percebeu imediatamente que havia algo errado. A direção para a qual o carrinho seguia não levava à cozinha. Um pensamento repentino atravessou sua mente. Aquela comida estaria sendo enviada para as crianças, que mais uma vez seriam obrigadas a passar por aquilo. Sem hesitar, Claire chamou a criada. A mulher levou um susto tão grande que quase perdeu a fala, respondendo de maneira confusa e trêmula. A criada perguntou respeitosamente se havia alguma instrução. Claire apontou para o carrinho de sobremesas e quis saber para quem toda aquela comida estava sendo levada. Hesitante, a criada explicou que aquele era o almoço preparado para os jovens mestres. Aproveitou para acrescentar que Claire talvez ainda não conhecesse as regras da mansão, por ter acabado de chegar. Ao ouvir aquilo, Claire ficou completamente atonita. Em vez de receberem uma refeição adequada no horário do almoço, as crianças estavam sendo alimentadas apenas com sobremesas. Aquilo não podia sequer ser chamado de educação infantil, era um completo absurdo. Na mansão inteira, todos observavam Claire como se ela fosse uma calamidade, prestes a acontecer, aos olhos dos empregados. Enquanto ela permanecesse ali, não haveria mais um único dia tranquilo, apenas porque as crianças não gostavam de comer. Os criados haviam passado a alimentá-las, exclusivamente com doces. Aquilo não era criar uma criança, era prejudicar deliberadamente sua saúde. Claire não conseguia compreender o que todos aqueles empregados faziam durante tanto tempo, muito menos como a antiga Claire havia conseguido ignorar uma situação tão absurda. Embora nunca tivesse dado à luz nem criado um filho, ela era incapaz de aceitar algo tão irresponsável. Antes de tudo aquilo acontecer, seu maior sonho sempre foi se tornar professora de jardim de infância. Agora que ocupava a posição de senhora da casa, sentia que aquela responsabilidade também era sua, não poderia simplesmente virar as costas e ir embora. A criada ao seu lado permaneceu em silêncio, sem ousar dizer uma única palavra. Claire reconhecia que não possuía qualquer experiência prática em criar crianças, mas havia coisas que simplesmente ultrapassavam qualquer limite do aceitável. Seu antigo sonho de ensinar continuava vivo em seu coração, e justamente por isso, ela não podia assistir passivamente àquela situação. Alimentar crianças apenas com sobremesas, até que estivessem satisfeitas, era uma completa insanidade. Enquanto observava a expressão determinada de Claire, a criada também refletia em silêncio. A antiga senhora da mansão jamais havia demonstrado qualquer interesse por esse tipo de assunto. No entanto, bastou Claire chegar para começar a levar seriamente a educação das crianças em consideração. Claire concluiu que havia falhado como madrasta até aquele momento. Ainda que fosse apenas uma madrasta, acreditava que deveria dedicar muito mais atenção às crianças. Decidiu que jamais permitiria que continuassem se alimentando daquela forma, independentemente do esforço necessário. Assumiria pessoalmente a responsabilidade por resolver aquele problema. Sem dizer mais nenhuma palavra, ela apenas estendeu a mão e abriu a porta. Claire entrou na cozinha. Os chefes e ajudantes que trabalhavam ali ficaram completamente atônitos. Ninguém esperava que a nova senhora da mansão aparecesse de repente naquele lugar, com um sorriso gentil. Claire pediu que todos lhe dedicassem alguns minutos. Apesar da expressão amigável, a aura que transmitia foi suficiente para silenciar toda a cozinha. A criada ao seu lado ficou completamente perplexa. Naquele momento, ninguém ousava criar qualquer problema. Todos perceberam que aquela conversa era inevitável e que não havia como escapar dela. Enquanto isso, a cozinha permanecia em plena atividade. O ritmo constante da ferramenta de corte, cortando os ingredientes, criava uma atmosfera de tensão indescritível. Ao observarem a postura de Claire, as criadas ficaram tão intimidadas que mal tinham coragem de erguer a cabeça. Felizmente, durante a faculdade, Claire havia se especializado em nutrição infantil. Elaborar um cardápio equilibrado para as crianças era algo que dominava com facilidade. Embora sua maior especialidade fossem as sobremesas, ela sabia que, naquele momento, precisava agir pessoalmente. Sua habilidade com a faca surpreendeu até mesmo o chefe, que trabalhava ao seu lado. A lembrança então voltou uma hora no tempo. Na verdade, Claire pretendia apenas conversar calmamente com todos. Ela havia pedido, com um sorriso, que lhe concedessem um pouco do tempo de cada um. No entanto, aos olhos dos presentes, aquele sorriso transmitia uma enorme pressão. Ela apenas queria demonstrar simpatia e conquistar a confiança das pessoas.
Porém, todos na cozinha acabaram ficando assustados. Como o assunto envolvia as crianças, Claire estava determinada a conduzir aquela conversa da melhor maneira possível, sem deixar que o ambiente se tornasse ainda mais tenso. Foi nesse momento que o chefe Mark tomou a iniciativa de se aproximar. Com respeito, perguntou quais eram as ordens da senhora. Claire confirmou que ele era o responsável pela cozinha. Mark assentiu, se apresentando como o chefe encarregado do local. Sem rodeios, Claire foi direto ao assunto, pediu que ele a orientasse sempre que necessário, e explicou que gostaria de discutir o cardápio destinado às crianças. Ela desejava saber se seria possível alterar o menu, o substituindo por refeições com uma nutrição mais equilibrada. Ao ouvir a proposta, Mark imediatamente demonstrou preocupação, explicou que, se realmente fizesse aquela mudança, como ela sugeria, os pequenos sequer tocariam na comida. Claire lançou um olhar para as sobremesas, e concluiu que, se fosse necessário, as crianças poderiam até deixar de comer as refeições principais, por um momento, pelo menos, comeriam algo doce para aliviar a fome. O mais importante era fazê-las criar o hábito de se alimentar novamente. Forçá-las naquele momento apenas faria com que passassem a rejeitar ainda mais a comida no futuro. Em seguida, ela afirmou a Mark que também não desejava obrigar nenhuma criança a comer. No entanto, permitir que a situação continuasse daquela forma definitivamente não era uma opção. Por isso, fez um pedido direto, queria uma oportunidade para tentar resolver o problema, do seu próprio jeito. Ao ouvir a proposta, Mark não conseguiu sentir qualquer confiança, afinal, tudo que podia ser tentado já havia sido feito antes, e aquelas crianças simplesmente se recusavam a abrir a boca para comer. Agora, a própria senhora da mansão pretendia assumir a tarefa pessoalmente. Na opinião do chefe, era difícil acreditar que aquilo pudesse dar certo. Permanecendo ao lado dela com os braços cruzados, ele acumulava incontáveis dúvidas. Para ele, uma refeição preparada por uma amadora dificilmente conseguiria convencer aquelas crianças tão exigentes. Como alguém poderia acreditar que aqueles pequenos cairiam facilmente nessa? Claire não se importava com o que ele pensava. Ela sabia muito bem que o paladar das crianças era muito mais sensível do que o dos adultos. Se a textura estivesse dura demais, ou o sabor fosse intenso demais, elas certamente perderiam o interesse e iriam embora. Por isso, naquela panela de sopa, ela fez questão de cozinhar todos os ingredientes, até que ficassem macios e agradáveis de mastigar. Também acrescentou camarões frescos, para realçar ainda mais o sabor. Bastava olhar para o prato, para ficar com água na boca. Depois de provar a sopa pessoalmente, Claire confirmou que o sabor estava simplesmente maravilhoso. Parecia que o primeiro passo de seu plano havia sido dado com firmeza. Após passar muito tempo ocupada, ela finalmente soltou um suspiro de alívio. Preparar aquela refeição não tinha sido nada fácil. Quando terminou, ainda dedicou bastante atenção à apresentação dos pratos, acreditando que uma boa aparência despertaria o apetite das crianças. Ela preparou pães em formato de coelho e organizou frutas coloridas de maneira caprichada. Desde que conseguisse despertar a curiosidade delas, metade do trabalho já estaria feita. Ao mesmo tempo, no outro lado do castelo, as crianças brincavam tranquilamente, criando uma atmosfera surpreendentemente harmoniosa. Finn segurava um coelho de pelúcia, enquanto brincava com Ix. Em determinado momento, incentivou o pequeno coelho a agradecer, demonstrando quanto as crianças pareciam estar de bom humor. A única incerteza era como reagiriam quando Claire levasse a comida, carregando o carrinho com o almoço. Claire chegou à porta do quarto. Antes mesmo de entrar, Ix percebeu sua presença. Seu olfato era extremamente apurado, e ele caminhou até a entrada, com uma expressão cheia de curiosidade. Sem se revelar imediatamente, Claire permaneceu escondida nas sombras, observando atentamente. Ela queria ver qual seria a reação verdadeira das crianças. Entretanto, antes que pudesse aparecer, Axis já não conseguiu permanecer sentado. Ele se levantou de um salto, se movendo com uma velocidade assustadora. Com apenas uma das mãos, puxou Ix para trás, enquanto insistia para que ele se afastasse da porta. Seu rosto estava tomado pela vigilância. Ao encarar Claire na entrada, passou imediatamente a expulsá-la, exigindo que desaparecesse dali. Claire, porém, não se deixou intimidar por sua hostilidade. Em vez disso,
empurrou calmamente o carrinho de refeições para dentro da sala, e sorriu para as crianças. Ela explicou que havia preparado o almoço, especialmente para eles, e acreditava que, àquela altura, todos já deveriam estar com muita fome. Axis ficou completamente atônito, observou atentamente a refeição, cuidadosamente preparada diante dele. Havia pães em formato de coelho, frutas frescas e uma apresentação extremamente caprichada. Apenas a aparência já era suficiente para abrir o apetite, mesmo mantendo o sorriso. Claire não gostou da forma grosseira, como Axis se dirigia a ela, com um leve desagrado. Ela o corrigiu, deixando claro que não aceitava ser tratado daquela maneira, e pediu que ele viesse comer, enquanto a comida ainda estava quente. Apesar de todo o esforço, Axis não demonstrou o menor sinal de apreciação, protegendo ferozmente o irmão mais novo atrás de si. Axis gritou em voz alta que ninguém sabia se havia veneno naquela comida, e que ele jamais a comeria. Em seguida, se virou para a criada ao seu lado, e ordenou que fosse buscar a sobremesa de sempre. A criada, assustada, se preparava para obedecer, mas Claire a deteve com uma única frase, ordenando que não fosse. O ambiente da sala mergulhou, instantaneamente, em um frio sufocante. Pela primeira vez, Claire realmente agiu como uma responsável, de forma direta. Afirmou que a comida não estava envenenada. Disse ainda que poderia prová-la primeiro, para demonstrar que era segura, e acrescentou que a sobremesa só seria servida depois que eles terminassem a refeição. O temperamento de Axis também explodiu. Em voz alta, declarou que não precisava daquele tipo de comida. Claire, porém, não fez a menor concessão. Se ele não comesse, não haveria sobremesa alguma. A postura inflexível deixou até a criada ao lado, completamente atônita. Percebendo que a rigidez não surtiria efeito, Claire simplesmente se agachou diante dele, e mudou completamente o tom da conversa. Explicou calmamente que não era necessário comer tudo de uma vez, e sugeriu que ele experimentasse apenas um pequeno gole. Axis ficou completamente confuso. Não conseguia entender aquela mulher. Parecia que ela pretendia conquistá-los por meio da comida, e ele simplesmente não conseguia compreender por que ela havia mudado tanto de atitude. Enquanto os dois permaneciam frente a frente, nenhum deles percebeu que a garotinha ao lado já desviava discretamente o olhar para os pratos sobre a mesa. Assim que o aroma da refeição se espalhou pelo ambiente, a pequena já não conseguiu mais permanecer parada. Murmurando baixinho que o cheiro era delicioso, caminhou diretamente até a mesa de jantar. Atrás dela, Axis chamou desesperadamente para que Finn voltasse imediatamente. Entretanto, naquele momento, ninguém conseguia desviar a atenção da comida. A tentação do banquete era grande demais. Se apoiando sobre a mesa, Finn observava atentamente o prato à sua frente. Seus olhos se fixaram na comida, enquanto percebia que o pão tinha o formato de um coelhinho. Ao notar que sua estratégia estava funcionando, Claire aproveitou a oportunidade, confirmou que realmente era um coelho de pão, e comentou como ele era adorável. Finn jamais havia visto uma refeição preparada daquela maneira. Seus olhos brilharam de alegria, e ela exclamou, encantada, que era muito fofo. Claire então o convidou gentilmente a experimentar. Faminta, Finn concordou apressadamente com um aceno de cabeça. Claire pegou um pedaço de carne, e com toda a delicadeza, incentivou a menina a abrir a boca. Incapaz de resistir ao aroma irresistível, Finn abriu a boca quase sem pensar. Prestes a dar a primeira mordida, ao lado, Axis entrou em desespero, gritou para que Finn não comesse, e avançou num único impulso, tentando arrancar a tigela das mãos da irmã. A força que ele a puxou acabou causando um acidente. A tigela cheia de ensopado fervente virou completamente sobre Axis. A pequena Finn levou um susto tão grande que começou a chorar imediatamente. Aquela refeição havia sido preparada justamente para diminuir a distância entre eles, mas tudo terminou da pior maneira possível. Antes mesmo de conseguir dar 2 mordidas, Axis sentiu a sopa fervente derramar sobre suas mãos. A dor era intensa, e ele gritou que estava queimando. A criada ficou tão apavorada que quase perdeu o controle. Correu imediatamente para verificar a situação. Caso as queimaduras fossem realmente graves, ninguém ali seria capaz de assumir a responsabilidade. Em meio ao caos, porém, Claire apenas observava a cena. As demais criadas permaneciam completamente atônitas. Todas percebiam que a situação havia se tornado extremamente séria, e que dificilmente aquele incidente terminaria naquele dia. Assustado e tomado pelo remorso, Axis não parava de repetir em voz baixa, que jamais teve a intenção de provocar aquilo. Claire tomou conta do ambiente.
ao perceber que o garoto estava realmente apavorado. No instante em que todos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, Claire, ao se enfurecer, correu diretamente até Axis, e o ergueu nos braços, deixando todos ao redor completamente atônitos. Axis se debatia com todas as forças, tentando se libertar e rejeitando qualquer contato. Naquele momento, tudo o que sentia por aquela mulher era um medo profundo. Claire, porém, não deu atenção à resistência dele. Com um tom firme, explicou que aquilo precisava ser resfriado. Imediatamente, ela sabia que doía, mas ele precisaria suportar por enquanto. A mente de Axis estava tomada por dúvidas. A mulher que sempre demonstrou frieza em relação a ele, agora agia de forma completamente diferente, e ele não conseguia compreender suas intenções. Sem perder tempo com explicações, Claire o carregou às pressas até um balde de água. Cada segundo era precioso. Com um forte impacto, a mão do menino mergulhou na água fria, que finalmente conteve a sensação de queimadura. A pequena mão de Axis havia sido salva. Ao observar a vermelhidão e o inchaço, Claire foi tomada pela culpa. Pensou que, se tivesse sido mais cuidadosa, jamais teria servido uma sopa tão quente. Caso aquela queimadura deixasse cicatrizes, seria algo realmente difícil de reparar. Axis permanecia completamente atordoado. Em voz quase imperceptível, perguntou a si mesmo o motivo de ela tê-lo salvado. Ao contemplar a expressão séria de Claire, percebeu que a barreira que havia erguido em seu coração parecia começar a rachar. Sentado em uma cadeira, Axis ainda estava desnorteado. Todos os presentes continuavam confusos com a agitação de poucos instantes antes, e ele próprio ainda não conseguia recuperar totalmente os sentidos. O médico examinou cuidadosamente o ferimento, e por fim, soltou um suspiro de alívio. Explicou que bastaria um bom período de descanso, e garantiu que a queimadura não deixaria cicatrizes no futuro. Ao ouvir aquilo, o coração inquieto de Claire finalmente se acalmou, e ela não conseguiu conter um profundo suspiro de alívio. O médico acrescentou que tudo aquilo só foi possível graças à rapidez com que a senhora havia agido momentos antes. Explicou que, se o atendimento tivesse demorado apenas um pouco mais, o garoto teria sofrido muito mais, e provavelmente carregaria uma marca pelo resto da vida. Claire ficou surpresa. Ela jamais imaginou que sua reação instintiva, naquele momento crítico, tivesse sido justamente o fator decisivo para salvar a mão do menino. Quanto mais o médico falava, mais entusiasmado parecia ficar. Em determinado momento, chegou até mesmo a fazer uma grande reverência diante de Claire. Como médico da família, acreditava que precisava expressar adequadamente sua gratidão pelo que ela havia feito. Claire nunca tinha passado por uma situação como aquela. Visivelmente constrangida, se apressou em pedir que ele se levantasse. Foi justamente naquele breve intervalo que algo pareceu mudar silenciosamente entre todos. Na verdade, a rapidez de Claire não foi fruto do acaso, tudo se devia à experiência que havia adquirido quando trabalhou como estagiária em um jardim de infância. Naquela época, ela testemunhou professores socorrendo crianças, exatamente daquela maneira. Por isso, quando viu Axis queimado, simplesmente reagiu por instinto. Ao ouvir tantos elogios do médico, Claire não pôde deixar de sentir uma discreta satisfação. Afinal, todo o esforço e a experiência acumulados ao longo do tempo, finalmente haviam demonstrado seu verdadeiro valor. O médico voltou seu olhar para Claire. Claire percebeu de repente que a expressão do homem havia mudado completamente. Ele apontou para a mão dela e gritou, alarmado, que sua mão estava queimada. Claire abaixou o olhar e finalmente percebeu que, ao correr para salvar Axis, o dorso de sua mão também havia sido queimado, ficando completamente avermelhado. Naquele momento, sua mente estava inteiramente voltada para a criança, e por isso nem sequer havia sentido a dor. Somente após o médico chamar sua atenção, a ardência intensa tomou conta de sua mão de uma só vez. O médico ficou mais aflito do que qualquer outra pessoa e insistiu, em voz alta, que a queimadura precisava ser resfriada imediatamente. Claire, porém, permaneceu calma. Para ela, aquilo era apenas um pequeno ferimento, e não havia motivo para tanto alarde. Enquanto nada de grave tivesse acontecido com Axis, todo o resto era secundário, inclusive a dor que sentia. O médico observava tudo em silêncio. Aquele era o primeiro contato verdadeiro que tinha com Claire. Naquele instante, começou a perceber que os rumores que ouviu sobre ela talvez não fossem confiáveis.
Depois que o ferimento foi quase totalmente tratado, os dois seguiram lado a lado pelo corredor. Axis caminhava de cabeça baixa. Foi Claire quem quebrou o silêncio. Ela quis saber se ele havia se queimado durante o incidente. Axis demorou bastante para responder, mas acabou não conseguindo formular uma frase completa. Nesse momento, Claire parou de andar e se agachou diante dele. Ela começou pedindo desculpas pelo que havia acontecido, e em seguida, reconheceu todos os erros que cometeu no passado, admitiu que a culpa havia sido inteiramente sua, e que suas atitudes haviam sido excessivas, causando muito sofrimento e injustiça a Axis. Naquele mesmo instante, prometeu que jamais voltaria a tratá-lo daquela maneira. Axis permaneceu imóvel por alguns instantes. Em suas lembranças, aquela mulher nunca havia sido assim. Antes, seu olhar era tão frio e intimidador, que ninguém ousava se aproximar dela. Agora, porém, ela estava diante dele, de cabeça baixa, admitindo sinceramente os próprios erros. Por fim, Claire afirmou que, a partir daquele dia, gostaria de mudar completamente a forma como os dois se relacionavam. Axis hesitou por um longo tempo. As barreiras que havia construído em seu coração ainda não tinham desaparecido. Percebendo sua insegurança, Claire falou com delicadeza. Ela explicou que não esperava ser perdoado imediatamente, mas pediu apenas uma oportunidade para provar, aos poucos e com suas atitudes, que realmente havia mudado. Axis permaneceu em silêncio por mais alguns instantes. No fim, fez um leve aceno de cabeça, concordando. Ao ver sua resposta, Claire finalmente soltou um suspiro de alívio. Um sorriso sincero surgiu em seu rosto, enquanto ela agradecia pela chance que acabou de receber, e quem poderia imaginar, até mesmo Axis resolveu falar. Na verdade, reconhecia que sua atitude anterior também não havia sido boa, e por isso, decidiu se desculpar. Claire, porém, se apressou em afirmar que a culpa sempre foi dela, e que Axis jamais havia feito algo errado. Naquele instante, a fina barreira que separava os dois, finalmente se rompeu. A relação entre eles chegava a um verdadeiro ponto de virada, como se uma porta há muito tempo fechada, finalmente tivesse sido aberta. A atmosfera dentro da casa mudou completamente. Finn saboreava sua refeição, quando ergueu os olhos e viu Axis, demonstrando uma alegria incomum. Animada, ela decidiu chamar o irmão para comer junto. Já o quis lagrimejando no canto do quarto, por finalmente ver o seu irmão. Claire observava a cena em silêncio, e não pôde deixar de suspirar consigo mesma. Ver aqueles dois finalmente convivendo daquela maneira, era algo que jamais imaginou. Não foi nada fácil chegar até ali. Axis também não recusou o convite. Se sentou diretamente à mesa e começou a comer. Ao vê-los desfrutando da refeição com tanta felicidade, Claire finalmente compreendeu que, enquanto a atmosfera da família fosse harmoniosa, isso valeria mais do que qualquer iguaria rara. Axis experimentou um pedaço da comida. O sabor era realmente diferente do que havia imaginado. Em voz baixa, comentou que estava delicioso, e aquela refeição acabou sendo muito mais satisfatória do que esperava. Ao observar aquela cena, Claire já tinha um plano em mente. Apenas pedir desculpas não seria suficiente. Ela precisava demonstrar sua sinceridade por meio de ações concretas. Se virando, começou a vasculhar os armários. Seu olhar percorreu os inúmeros vestidos luxuosos, espalhados pelo quarto. Respirou fundo para criar coragem. Decidiu que venderia aquelas roupas e também os colares. As criadas ficaram completamente atônitas. Todos aqueles itens eram os tesouros mais preciosos de Claire, mas, dessa vez, ela sequer hesitou. Assim que tomou a decisão, ordenou que tudo fosse vendido. Parecia que ela realmente pretendia romper de uma vez por todas com o passado. Enquanto organizava seus pertences, a porta foi aberta abruptamente. Uma criada entrou às pressas, completamente desesperada. Claire ficou confusa e procurou entender o motivo de tanto alvoroço. Sem conseguir recuperar o fôlego, a criada gritou que o duque havia retornado. Claire permaneceu imóvel por um longo momento, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Seu marido, o duque, havia voltado naquele exato momento. Todos os seus planos foram completamente interrompidos. Encontrá-lo justamente naquela ocasião era algo para o qual ninguém estava preparado. O andar de baixo se encontrava em grande agitação. Do alto, Claire lançou o olhar para a movimentação e rapidamente encontrou o centro das atenções. Fyodor estava acompanhado de Luke, conversando seriamente com vários homens. Ela permaneceu atordoada por um instante. Aquele homem era justamente a figura lendária, de quem tanto ouviu falar.
Diante dessa percepção, Claire interrompeu os passos e permaneceu parada, observando a cena. Ela já conhecia a resposta em seu coração. Era exatamente isso. Aquele homem era o Duque Fyodor, um marido apenas nominal de Claire, conhecido nos campos de batalha como o Deus da Morte. O imperador, com o intuito de humilhá-lo, obrigou Claire a se tornar sua esposa. Mais importante ainda, ele também era o verdadeiro pai biológico daquelas crianças. Luke reagiu com rapidez. Assim que se virou, avistou Claire, imediatamente estampou um sorriso cordial no rosto, e a cumprimentou. Em tom amistoso, comentou que era duquesa, e se aproximou sorridente. Em seguida, deduziu que ela veio especialmente para receber Fyodor. Em seu retorno, sem alternativa, Claire apenas assentiu com coragem, explicou que soube de sua volta, e por isso, veio às pressas. Luke observou Claire por alguns instantes. Diante dele estava a jovem, sobre quem tantos rumores circulavam, a filha de um conde de reputação controversa, agora conhecida como a Duquesa Vermillion. Afastando esses pensamentos, voltou a sorrir e explicou que ainda não havia tido a oportunidade de se apresentar formalmente. Se curvou levemente, executando uma impecável saudação de cavalheiro, e se apresentou como Luke Veisenhoul. Logo depois, acrescentou com um sorriso bem-humorado, que era apenas o terceiro filho de um conde, um homem sem poder e praticamente sem um lar próprio, pedindo que Claire simplesmente o chamasse pelo primeiro nome. Diante de tanta cortesia, Claire também ergueu delicadamente a barra do vestido, e retribuiu a reverência. Se apresentou educadamente como Claire Vermillion. No instante em que aquele nome foi pronunciado, o sorriso no rosto de Luke desapareceu de forma quase imperceptível. Embora Claire não tivesse herdado as memórias da antiga dona daquele corpo, toda a etiqueta permanecia gravada em seus instintos, como se estivesse impressa em seus ossos. Ficava evidente que, para preservar sua posição como uma dama da alta sociedade, a antiga proprietária daquele corpo havia dedicado um enorme esforço ao aprendizado da nobre etiqueta. Entretanto, outro pensamento logo ocupou sua mente. Fyodor, o pai das crianças, já havia entrado na residência, mas nenhuma delas aparecia em lugar algum. Essa estranha ausência fez Claire refletir silenciosamente sobre onde todas poderiam estar. Claire agarrou rapidamente a criada que estava ao seu lado, para perguntar sobre a situação, querendo saber onde as crianças estavam. No entanto, antes mesmo que a criada pudesse responder, Fyodor falou friamente, sem sequer lhe dar a oportunidade de explicar. Ele concluiu que Claire havia voltado à mansão, apenas para pedir dinheiro mais uma vez. Ao ouvir aquelas palavras, Claire ficou completamente atônita. Ela não conseguia deixar de se perguntar o que a antiga dona daquele corpo havia feito para despertar tamanha desconfiança. Percebeu então que tudo não passava dos preconceitos que Fyodor nutria contra ela, algo que realmente a deixava sem palavras. Convencido de que Claire estava ali apenas para exigir mais dinheiro, ele também acreditava que ela havia desperdiçado rapidamente a quantia que recebeu anteriormente. Antes que Claire pudesse se defender, Fyodor se virou para o mordomo e ordenou que, dali em diante, entregasse ainda mais dinheiro à senhora da casa. Aquilo não tinha nada de carinho ou consideração, era apenas uma maneira de afastá-la usando dinheiro. Claire tentou impedi-lo imediatamente e explicar que não queria um único centavo, mas Fyodor simplesmente ignorou suas palavras, sem lhe dar atenção. Chamou Luke para acompanhá-lo, e foi embora. Luke, claramente constrangido, ainda tentou aconselhá-lo a ouvir o que sua esposa tinha a dizer. Mesmo assim, Fyodor sequer se virou, continuou caminhando, deixando Claire parada sozinha. Tomada pela indignação, Claire ficou furiosa. Ela não conseguia acreditar que aquele homem nem sequer lhe concedeu a oportunidade de falar. A atitude arrogante e grosseira que ele demonstrou havia ultrapassado todos os limites. Sem qualquer intenção de parar, logo Fyodor e Luke pararam em frente a uma porta aberta. A cena encontrada do outro lado fez ambos congelarem. O cômodo estava completamente abarrotado de roupas espalhadas e objetos acumulados. Não havia praticamente nenhum espaço livre para permanecer em pé. O rosto de Fyodor permaneceu frio, enquanto seu coração se enchia ainda mais de desprezo. Para ele, Claire continuava exatamente a mesma pessoa de sempre, mesmo tendo comprado tantas coisas. Ela ainda parecia nunca estar satisfeita. Ao lado dele, Luke também ficou completamente atordoado. Depois de observar cuidadosamente o ambiente, não conseguiu evitar um suspiro. A visão diante de seus olhos era realmente impressionante, ao contemplar a enorme quantidade de joias, ouro, prata,
e outros tesouros espalhados pelo chão, Luke estalou a língua de espanto. Somente os objetos daquele único cômodo seriam suficientes para comprar uma grande mansão na capital. Depois de testemunhar aquela cena com os próprios olhos, Luke passou a acreditar que os rumores provavelmente eram verdadeiros. Aos seus olhos, Claire realmente era uma mulher fora do comum. Os dois permaneceram apenas por pouco tempo, em frente àquele quarto. Antes de retornarem diretamente ao escritório, Fyodor voltou imediatamente aos seus negócios, enquanto Luke continuava refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Quanto mais pensava, mais sentia que algo estava errado. Por fim, comentou que Claire era completamente diferente da mulher que imaginava encontrar. Ela não apenas fez questão de recebê-los pessoalmente, como também, pela expressão e pelo comportamento, não parecia uma pessoa perigosa de forma alguma. Embora Luke não acreditasse que Claire representasse qualquer ameaça, Fyodor permanecia convencido do contrário. De volta ao escritório, ele não demonstrava a menor intenção de mudar de opinião. Fyodor entrou imediatamente no modo de trabalho, enquanto o mordomo apresentava o relatório sobre o andamento dos assuntos da mansão. Ele mal prestava atenção ao que era dito, se limitando a concordar com um leve aceno de cabeça. No entanto, assim que o mordomo mencionou os jovens mestres da casa, o clima mudou completamente. Fyodor simplesmente jogou de lado os documentos que tinha nas mãos e deixou sua posição muito clara. Em sua opinião, além dos assuntos oficiais, ninguém deveria importuná-lo com outras trivialidades. Todas aquelas tarefas domésticas poderiam ser resolvidas pelos demais. Para ele, gastar tempo com aquilo era um verdadeiro desperdício de vida. Os dias passaram. E quem imaginaria que aquele mundo sequer conhecia pudim? Claire fez questão de encontrar um artesão para produzir um molde especialmente para a sobremesa. Observando os pudins perfeitamente preparados, ela finalmente viu seu esforço dar resultado. O plano realmente funcionava. Aqueles pequenos tão difíceis de lidar agora permaneciam todos sentados à mesa de jantar de forma exemplar. Até mesmo as refeições preparadas pelo chefe passaram a ser aceitas, e todos utilizavam os talheres de boa vontade. Ao que tudo indicava, Claire havia conquistado completamente aquelas crianças. Imaginando os pequenos encantados pelo pudim, ela mal conseguia esconder o orgulho. O sistema de recompensas realmente se mostrava extremamente eficaz. Se conseguisse manter aqueles pequenos sob controle, os dias dali em diante certamente seriam muito mais tranquilos. Entretanto, sempre que pensava no Duque, Claire sentia a irritação voltar à tona. Aquele homem realmente acreditou que ela havia ido procurá-lo apenas para pedir dinheiro. Sem sequer lhe dar a oportunidade de se explicar, ele simplesmente a desprezou. Embora fosse extremamente bonito, sua personalidade arrogante e convencida fazia com que toda aquela beleza perdesse o brilho. Enquanto Claire permanecia emburrada e perdida em seus pensamentos, uma mão surgiu repentinamente por trás dela. Seu braço foi agarrado com firmeza. O saco de confeitar cheio de creme escapou de sua mão e caiu diretamente no chão. Assustada, Claire se virou imediatamente. Era Fyodor. Antes que pudesse reagir, ele já a havia prensado contra a mesa. A distância entre os dois era tão pequena que ela podia sentir sua respiração. Com um olhar frio e penetrante, Fyodor exigiu saber o motivo de ela estar na cozinha tão tarde da noite, em vez de estar dormindo. Antes mesmo que Claire pudesse responder, ele lançou outra acusação, insinuando que ela pretendia envenenar a comida. No instante em que aquelas palavras foram pronunciadas, toda a situação tomou um rumo completamente diferente. Claire jamais imaginou que ouviria a palavra veneno sair da boca dele. Naquele momento, percebeu que, aos olhos de Fyodor, ela não passava de uma mulher cruel, capaz até mesmo de matar os próprios filhos. Claire percebeu que, se aquele mal-entendido não fosse esclarecido de uma vez por todas, seus próximos dias naquela casa seriam insuportáveis. Fyodor apenas a encarou em silêncio, convencido de que havia acertado suas suspeitas. Soltou um sorriso de escárnio e a advertiu friamente. Se ela ainda quisesse continuar vivendo naquela casa, deveria agir com mais honestidade dali em diante, e parar de recorrer àqueles truques inúteis. No momento em que ele parecia disposto a encerrar a discussão, Claire finalmente atingiu seu limite. Sua voz ecoou pelo cômodo, deixando Fyodor completamente atônito. Claire admitia que sua reputação anterior não era das melhores, e entendia que qualquer atitude sua acabava despertando suspeitas. No entanto, uma acusação completamente sem fundamento
Era algo que faria qualquer pessoa perder a paciência. Naquele instante, ela estava verdadeiramente furiosa. Na verdade, Claire compreendia perfeitamente por que Fyodor a odiava tanto. Aos olhos dele, ter sido obrigado a se casar com uma mulher, considerada cruel como ela, era uma enorme injustiça. Ele acreditava que ela havia sido a responsável por lhe causar inúmeros sofrimentos. Mesmo carregando todo esse passado, Claire decidiu que não suportaria mais aquele tratamento. Ela exigiu que Fyodor deixasse de agir com tanta arrogância, afirmando que ele sequer tentava compreendê-la, antes de culpá-la por tudo. Em seguida, declarou com firmeza que a sobremesa não continha veneno algum. Caso ele realmente não acreditasse em suas palavras, poderiam encontrar outra maneira de provar sua inocência. A determinação dela surpreendeu Fyodor por um instante. Curioso, ele decidiu observar até onde aquela mulher pretendia ir. Enquanto os dois permaneciam presos naquele impasse, Luke abriu a porta e entrou no cômodo. Com um sorriso despreocupado, comentou que acreditava ter encontrado algo delicioso. Sua chegada quebrou imediatamente o drama sufocante que dominava o ambiente. Luke voltou sua atenção para a sobremesa sobre a mesa. A aparência era bastante incomum, e ele jamais havia visto algo parecido. Naturalmente, também não fazia ideia de qual seria seu sabor. Claire aproveitou a oportunidade para explicar que aquela sobremesa se chamava pudim. Descreveu que sua textura era macia e delicada, com um sabor doce, que praticamente derretia na boca. Ela acrescentou que, quando servido com chantilly e frutas, o doce ganhava uma versão mais sofisticada, conhecida como pudim à la mode. Ao ouvir aqueles nomes completamente novos, Luke ficou momentaneamente surpreso. Era a primeira vez que escutava falar daquela sobremesa, o que a tornava ainda mais interessante aos seus olhos. Sem fazer cerimônia, ele demonstrou vontade de experimentar algo tão diferente, e pediu a Claire que lhe servisse uma porção. Claire, por sua vez, ficou um pouco apreensiva. Ela temia que ninguém naquela casa fosse capaz de reconhecer o verdadeiro valor daquela sobremesa. Ao ouvir aquilo, Luke ficou extremamente feliz. Aquela era a melhor oportunidade para provar a inocência de Claire, mas uma boa refeição exigia um certo senso de cerimônia. Claire pediu que Luke tivesse um pouco de paciência, pois ainda precisava dar os toques finais ao pudim. Enquanto ela trabalhava cuidadosamente na sobremesa, Fyodor observava a cena com uma expressão cada vez mais preocupada, incapaz de compreender o que Luke estava pensando. Luke realmente estava disposto a arriscar a própria vida. Falando em voz baixa, Fyodor quis entender o motivo daquela decisão. Caso o pudim estivesse realmente envenenado, as consequências seriam irreparáveis. A preocupação de Fyodor só aumentava, diante da possibilidade de aquilo ser, de fato, um veneno. No entanto, Luke permaneceu completamente calmo. Ele explicou que seu físico já havia desenvolvido uma grande resistência a diversos tipos de drogas e venenos. Independentemente da toxicidade da substância, no máximo, sentiria algum desconforto por um tempo, não seria algo capaz de matá-lo com facilidade. Ao perceber a expressão abatida de Fyodor, Luke ainda encontrou espaço para brincar. Comentou que, caso realmente morresse ali, esperava que Fyodor se lembrasse de vingá-lo. Naquele instante, o capitão apareceu e interrompeu a conversa. Luke tratou logo de dizer que tudo não passava de uma brincadeira, e pediu que não perdessem mais tempo. Enquanto isso, Claire terminou de decorar o pudim, diante da elegante sobremesa. Luke finalmente pôde ver com os próprios olhos o famoso pudim à la mode. Sem qualquer hesitação, ele agradeceu a Claire, e imediatamente levou uma colherada à boca. Naquele momento, todos prenderam a respiração. Luke saboreou o pudim com tranquilidade, mas a reação seguinte surpreendeu completamente os presentes. O ambiente mergulhou em um silêncio inquietante. Fyodor não desviava os olhos de Luke, temendo que algo terrível estivesse prestes a acontecer. De repente, Luke soltou um gemido, e até mesmo suas mãos começaram a tremer de forma incontrolável. Fyodor perdeu completamente a calma, se voltou para Claire com um olhar severo, e tomado pelo desespero, avançou para confrontá-la, convencido de que havia veneno no pudim. Antes que conseguisse terminar qualquer acusação, porém, a expressão de Luke mudou completamente. Aquilo não era uma reação de envenenamento. O sabor era simplesmente extraordinário e delicioso, a ponto de fazê-lo sentir como se estivesse no paraíso.
A reviravolta aconteceu tão rapidamente, que tanto Claire quanto Fyodor ficaram completamente atônitos. Depois de todo o desespero de poucos instantes antes, a situação se tornou incrivelmente constrangedora. Luke estava tomado pela empolgação. Segurou Claire pelos ombros e começou a elogiá-la sem parar, afirmando que jamais havia experimentado algo tão delicioso em toda a sua vida, mas apenas apreciar a sobremesa sozinho não era suficiente. Logo em seguida, ele voltou sua atenção para Fyodor, sem lhe dar chance de recusar, o puxou e insistiu para que também experimentasse o pudim. Fyodor mal teve tempo de reagir, antes de Luke obrigá-lo a provar uma colherada. No instante em que o sabor atingiu seu paladar, ele ficou completamente paralisado. A sensação era tão inacreditável, que parecia ter sido lançado ao espaço, enquanto sua alma flutuava livremente pelo céu. Mesmo assim, quando finalmente recuperou os sentidos, Fyodor ainda insistiu em manter a pose. Lutou durante um bom tempo, para esconder a própria admiração, e por orgulho, não pronunciou sequer uma única palavra de elogio. O rosto de Fyodor permaneceu sombrio, enquanto ele encerrava a conversa com uma frase fria, deixando claro que Claire não deveria mais fazer esse tipo de coisa que pudesse causar mal-entendidos no futuro. Assim que terminou de falar, se virou e foi embora imediatamente, sem dar a ninguém a oportunidade de zombar da situação. Ao observar sua figura se afastando, Luke perdeu completamente a paciência. Em pensamento, concluiu que aquele sujeito jamais conseguiria ser sincero, nem mesmo até o fim da vida. Fyodor simplesmente deu as costas e foi embora, mas o fogo que ardia no coração de Claire só aumentava a cada instante. Percebendo que o clima havia ficado pesado, Luke tratou de mudar de assunto às pressas, e entrou em seu habitual modo de fazer elogios exagerados. Declarou que aquele pudim era simplesmente delicioso, e sem qualquer vergonha, já marcou outra oportunidade para experimentá-lo novamente. Logo em seguida, pegou seu prato e desapareceu em um piscar de olhos. Restando sozinha no cômodo, Claire continuou remoendo tudo o que havia acontecido. Quanto mais refletia sobre a situação, mais injustiçada se sentia. Afinal, havia sido o próprio Duque quem demonstrou desconfiança desde o início. Ainda assim, ele foi embora sem sequer se desculpar. Pensar nisso apenas aumentava sua frustração, enquanto Claire permanecia emburrada. Logo depois, o ambiente do outro lado da casa era bem mais animado. Os dois pequenos apareceram atraídos pelo delicioso aroma da comida. Com seus passinhos apressados e cheios de expectativa, correram até a mesa. As habilidades culinárias de Claire estavam prestes a conquistar mais dois pequenos admiradores. Ao vê-lo saboreando a refeição com tanto entusiasmo, seu humor finalmente começou a melhorar. Entretanto, ela logo percebeu que uma pessoa estava ausente. Chamou uma das empregadas, para descobrir onde Axis estava. A criada explicou que o jovem mestre estava treinando esgrima naquele momento. Também acrescentou que ele havia pedido especificamente para que todos começassem a refeição sem esperá-lo. Ao ouvir aquilo, Claire demonstrou compreensão, mas não conseguiu evitar um leve aperto no coração. Aquele garoto ainda era tão jovem, e mesmo assim, se dedicava tanto aos treinamentos. Enquanto isso, os dois pequenos à mesa exibiam expressões de pura felicidade. Cada mordida parecia deixá-los ainda mais satisfeitos. Mesmo com a boca cheia, continuavam elogiando a comida em voz alta, incapazes de esconder o quanto haviam gostado da refeição preparada por Claire. Os olhos de Finn se estreitaram enquanto ela saboreava a comida. O sabor era simplesmente delicioso. Embora a pessoa ao seu lado fosse um pouco mais contida, ela também não conseguiu deixar de suspirar. Não havia absolutamente nada a criticar no sabor. Ao ver as crianças comemorando com tanto entusiasmo, Claire apoiou a mão no rosto e exibiu um sorriso de pura felicidade. Toda a irritação que havia sentido por Fyodor momentos antes desapareceu por completo. Ver as crianças comendo tão satisfeitas finalmente trouxe tranquilidade ao seu coração. Enquanto todos estivessem gostando da comida, o ressentimento que sentiu há pouco não tinha mais importância. Nesse momento, depois de terminar seu treinamento com a espada, Axis abriu a porta e entrou. Claire o recebeu prontamente, pediu que lavasse as mãos e o chamou para comer a sobremesa com todos. No entanto, para sua surpresa, o garoto recusou imediatamente. Ao notar sua expressão abatida e sem ânimo, Claire imaginou que ele estivesse apenas exausto após o treinamento. Porém, assim que mencionou que Fyodor havia retornado, a reação de Axis fez com que o ambiente esfriasse instantaneamente. Claire percebeu que algo certamente havia acontecido entre pai e filho.
De repente, Axis explodiu em fúria. Ele rejeitou qualquer menção àquele homem. Com uma intensidade assustadora, sua reação foi tão extrema, que parecia ter se transformado em outra pessoa. Claire sequer conseguiu terminar o que dizia, pois Axis soltou um grito de dor antes. Assustada, ela correu imediatamente até ele. Ao examinar seus ferimentos, Claire ficou completamente confusa. Não conseguia entender como ele havia sofrido aquelas lesões. No entanto, Axis não aceitou sua ajuda. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.